Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, sigamos com o nosso estudo sobre as principais virtudes de Nossa Senhora, descrita por São Luís Griot Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, número 108. Estamos estudando a segunda virtude, que é a fé. Na nossa primeira aula, tínhamos falado sobre a definição e as principais noções do que é a fé. São Tomás de Aquino, ele nos propõe a fé, a definição de que a fé é uma virtude teologal infundida por Deus no entendimento pelo qual assentimos, aceitamos firmemente as verdades divinas reveladas pela autoridade ou testemunho do mesmo Deus que se revela. Então, falávamos dessa certeza que a fé católica, a fé cristã, ela é o próprio Deus que nos dá. Por isso, por ter essa certeza que é o próprio Deus que se revela, não vamos ter como errar nessa fé, do que vamos crer de verdade. E, por último, na última aula, falávamos que a fé ela é o fundamento das outras virtudes. Quer dizer, sem a fé não pode existir outras virtudes, no sentido de que ela é a base, é o alicerce de todo esse edifício. E principalmente da caridade. Não podemos amar a Deus se não temos fé. Como vamos crer? Ou podemos dizer, como vamos amar algo e não cremos? E podemos dizer, quanto mais fé temos, mais amor temos a Deus. Vamos dedicar uma outra aula para falar sobre esse crescimento da fé, para poder chegar a um amor maior. Hoje quero dedicar essa aula para falar um pouco sobre a crise da fé em que vivemos no mundo moderno. Ou podemos dizer, como os historiadores já dizem, já não é um mundo moderno, nem um mundo contemporâneo, mas um mundo já pós-contemporâneo. Porque já temos já altas mentalidades e por causa da tecnologia, de tudo aquilo que se vive hoje, já não é mais aquilo do século XX. Bom, vamos começar lá atrás. A nossa tarefa de compreender a descida intelectual, a descida de fé, de crença do homem moderno, começa exatamente ali, na divisão entre a era medieval e a era moderna. Padre, então quer dizer que a era medieval era a perfeição? Não, não quero dizer que é a perfeição. Porque existia, claro, né, as suas qualidades, as suas partes boas, mas também as partes que não eram boas. Né? Não podemos desprezar o mundo moderno em todos os sentidos, porque o homem ele pôde, sim, com a modernidade também, evoluir em vários sentidos, e para nós, como católicos também, por exemplo, com a modernidade podemos ter um telefone, um smartphone, e ali podemos ter tudo, né? As Sagradas Escrituras, o Catecismo, né? Podemos entrar em contato com pessoas, evangelizar, né? Levar a doutrina de Deus, a doutrina da igreja para outras pessoas. Mas o problema foi a maneira como utilizam. Ali no século XVI,
o nosso amigo, podemos dizer assim, Martim Lutero, ele começa uma série de revoluções contra a igreja e começa a colocar, a plantear todo uma série de questões contra a igreja, contra a doutrina. Eu não venho aqui falar totalmente de Lutero, só quero falar que a partir desta abertura que ele deu, começou também uma série de questões contra a doutrina que a igreja sempre nos colocou como verdades. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa abertura de duvidar se sim ou não, então ali já começa a esfriar na pessoa o próprio amor a Deus. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, principalmente com a ciência moderna, não quero aqui endemonizar a ciência moderna, não. Mas simplesmente a ciência moderna colaborou muito com isso. Por quê? Porque antigamente a ciência era uma só. A ciência era o conhecimento. Então, um doutor, um médico, ele tinha conhecimento de todas as áreas da medicina. Hoje, existe um médico para cada especialidade, e isso é muito bom. Por exemplo, eu tenho um problema de cabeça, um problema no coração, eu sei o médico que eu vou procurar. Mas o problema é que a ciência moderna começou a levar tudo ao empírico. Quer dizer, somente aquelas coisas provadas ali em laboratório eram verdades. Isso não é ruim, é muito bom. Assim você pode provar várias séries de coisas para o ser humano que ajude. Mas o problema é que quando aplicamos isto às verdades da fé e começamos a duvidar se na verdade aquilo que cremos é verdade ou não, o nosso amor a Deus começa a diminuir. Por isso que quanto mais fé temos em Deus, e uma fé pura, mais amamos a Deus e crescemos na santidade. Mas o problema do mundo moderno é que nós nos tornamos empíricos na fé. Quer dizer, se eu não experimento Deus, se eu não sinto Deus aqui, que me toca, que me dá uma sensação, que me faz esse milagre, infelizmente com a teologia da prosperidade, que os protestantes, né, na verdade os evangélicos neopentecostais começaram a aplicar isso de maneira muito forte, né, na sociedade e na sociedade brasileira muito mais, porque a gente não vê tão fortemente isso nas outras sociedades fora da América, mas em América isso é muito forte. Esse sentimentalismo de que ter que sentir Deus. Deus atua pela fé. E a fé, ela não é sentimental. Ela sim pode, né, nos tocar. Como vemos nos santos, os santos faziam milagres. Mas o milagre é para suscitar a fé. Jesus não fazia milagres nos lugares onde ele sabia que ele não tinha fé. Como ele mesmo fala, gente de pouca fé. Porque a intenção do milagre, a intenção de fazer, de suscitar algo empírico em nós, de sentir a ação de Deus em nós, é para quê? Para que a fé possa aumentar. Essa é a intenção. E por isso que muitos se perguntam, né? Por que não vê mais os prodígios que se vê, né? Na época apostólica? Não, porque já existe uma fé madura. Existe uma fé, os fiéis já têm uma fé concreta. Já crê exatamente que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu e veio no mundo para nos salvar, morrendo na cruz, e ressuscitou, e subiu ao céu, e lá está sentado à direita dos Pai para nos esperar. Essa é a doutrina católica que nós cremos e pela qual os apóstolos pregavam aquelas pessoas que não tinham conhecimento e por isso faziam tantos milagres para convencê-los que isso era verdade. Mas hoje parece que mesmo fazendo milagres, as pessoas ainda querem mais milagres. Porque só querem somente ficar nisso, no sentimentalismo, no sensível. E infelizmente
Muito de nós católicos, muito de nós que somos clérigos, muito de nós que dizemos que vamos na missa dominical, que rezamos o terço, que até fazemos a consagração à Nossa Senhora, isso é muito também, muitos de nós, colocamos a nossa fé empírica. O justo vive da fé. A fé significa é dar esse passo no escuro. Temos que compreender os desígnios de Deus. Interessante, é claro, aqui não aplica isso, somente estou fazendo uma comparação. São João da Cruz, quando ele vai falar, né, da noite escura dos sentidos, né, claro, isso já é um grau de santidade já elevado, uma pessoa que já está, né, não é um deserto, um deserto que a pessoa vive pela tibieza, porque não consegue rezar, não. Estou falando aqui de um grau de santidade mesmo, já elevado já mesmo. E interessante a maneira como ele vai falando, né? Que é como caminhar, aqui fazendo uma explicação rápida, é como caminhar no escuro. E a gente escuta a voz de Deus que nos chama. E nós vamos caminhando. E não sabemos se existe pedras, se existe tropeços, espinhos, cobras. Não sabemos o que tem no caminho. E nós vamos caminhando. E a fé é esse movimento interior, dessa certeza. Porque pela vontade, eu quero saber o que tem no caminho. O que eu vou encontrar, as dificuldades que vou encontrar. Mas a fé pura me leva a caminhar nesse escuro da vida e somente escutar a voz de Deus e segui-la. E não saber exatamente para onde estou caminhando. Claro que eu sei que o fim do caminho é Deus. É a minha salvação. Mas eu tenho que dar os passos. E mesmo sabendo que talvez eu vou tropeçar, quer dizer, eu vou me ferir, eu vou sofrer, eu tenho que seguir caminhando. Temos que fazer essa prática da virtude, da fé. A fé ela tem que ser praticada. Claro, primeiro ela tem que ser meditada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser compreendida. Mas a gente tem que praticar a fé. Quantas vezes, e falo diariamente, Deus nos propõe situações em que a gente pode crescer na fé e nós a desprezamos. Situações diárias de casa, como pais e mães têm que cuidar dos seus filhos e despreza o crescer na fé, o poder ter esse ato da fé. Quantos de nós, nas nossas tentações, Deus está nos mostrando, crescem na fé. E nós, em vez de nos entregar a Deus e de seguir a voz, preferimos sentar e chorar e dizer, não, Senhor, não quero, porque não sei aonde estou andando. É porque transformamos a fé empírica. Queremos sentir a fé. A fé não está para sentir. A fé está para ser vivida. O justo vive da fé. No mundo de hoje moderno, quantas vezes escutamos nossos sacerdotes, Padre, para que casar se não vai dar, se nunca dá certo os matrimônios hoje? Mas e a fé? E a fé em Deus? A gente se casa é para amar a Deus. Padre, para que ter filhos para um mundo tão complicado? E a gente, na situação que a gente está vivendo atualmente, a pandemia, esse vírus, para que trazer filhos ao mundo, Padre, se para um mundo cheio de perigos, um mundo cheio de doenças? E a fé em Deus. Deus nos chama e multiplicai-vos. Ele está mostrando que devemos ter fé nele, não no mundo. O mundo é cheio de perigo desde quando foi criado. Desde quando foi criado o mundo existe perigos. Porque existe o pecado. Então, caríssimos, quantas vezes Deus nos propõe crescer na fé e nós desprezamos a oportunidade? Temos que começar a ver mais a vida dos santos. Eu sempre falo isso. Olha as situações dos santos. Quem é casado estuda mais a vida dos santos. As atitudes dos santos. Sim? Não veja as partes
as equivocações humanas deles. Não, veja os atos de fé que eles tiveram na vida deles. Sim, de crer. De crer mesmo que às vezes parece que não tem maneira de mudar. Santa Rita de Cássia, antes de ser uma religiosa, ela foi casada e tinha um marido que não era nada cristão, nada santo. Ela nunca desistiu. Depois da morte do seu marido, os filhos queriam vingar a morte do pai. E ela nunca desistiu da conversão de seus filhos. Sempre confiou em Deus. Santa Mônica, 30 anos rezando por seu filho para que se convertesse. E como dizia Santo Ambrósio, um filho de tantas lágrimas e de tanta oração não merece ser desamparado por Deus. Quantos de nós sofremos por causa de um marido, uma mulher que na verdade não te compreende a sua fé, não vive aquilo que você vive? Quantos de nós temos pais ou filhos que às vezes não nos respeitam, nos tratam às vezes com pessoas, sim, qualquer, porque queremos viver a vida cristã? Caríssimos, tenhamos a fé em Deus. O mundo sempre vai querer ir contra. Não queremos colocar a culpa nos outros. Aqui eu não coloco a culpa em Lutero totalmente. Claro que ele deu essa abertura, ou as ciências empíricas. Mas o que eu quero mostrar é que nós somos o resultado de ações passadas, mas que tiveram também santos que lutaram. A partir da Revolução Luterana, vamos dizer assim, porque não gosto da palavra reforma, porque a reforma é voltar ao ser bonito, né? Foi uma revolução luterana. Muitos santos saíram, né, ao combate da fé. Santo Inácio de Loyola, que mostrou de verdade ali, com a companhia de Jesus, a obediência à igreja e a fé no Deus humanado. Caríssimos, tenhamos a fé em Deus. Temos que crescer na fé, temos que confiar mais na sua misericórdia para crescer no amor. A Santa Escravidão nos ajuda a ter mais fé, a confiar que nós entregamos tudo a ela e tudo pertence a ela e nada nos pertence. E que ela é a única que pode nos levar, de verdade, a compreender o verdadeiro mistério da fé que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que São Miguel, protetor da Santa Igreja, que hoje, com a festa da Assunção, iniciamos a Quaresma de São Miguel, nos ajude a compreender mais os mistérios de Deus e a defender a Deus ante os seus inimigos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.